E aí, galera, espero que estejam bem, né? Fiquei sabendo que vocês estão com saudade das minhas aulas. Eu vim matar um pouquinho dessa saudade por aqui, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Luiz, professor de Geografia do Colégio Sagrada Família. Vamos para a nossa primeira aula de Geografia. Só um momento. Antes do isolamento social, a gente estava falando um pouquinho sobre agentes internos, né? Que modificam o relevo, como vulcanismo, choque de placas. Nesta aula, a gente vai trabalhar estruturas geológicas, tipos de relevo e intemperismo, ou seja, fenômenos externos que modificam o relevo, ok? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre estruturas geológicas. As estruturas geológicas correspondem à base rochosa sobre a qual se assentam as formas de relevo. Então, como o nome já diz, estrutura, base, certo? Onde estão assentadas as formas de relevo. Nós temos ali três tipos básicos, certo? Temos os escudos cristalinos, também conhecidos como crátons, né? Não esqueçam disso. São formações do período pré-cambriano, antigas, né? Desgastadas, ok? Temos ali as bacias sedimentares no contexto intermediário, da era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Quando falamos em bacias sedimentares, a gente lembra logo de petróleo, né? Petróleo, carvão mineral, certo? Porque se encontra nessas regiões. E mais recente, nós temos os desdobramentos modernos, ok? Do período ali cenozoico, aproximadamente 250 milhões de anos atrás. Então, vocês devem entender os três tipos básicos de estruturas geológicas: escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Escudos mais antigos, no contexto intermediário, as bacias sedimentares, e mais recentes do que os dobramentos modernos, ok? Essas estruturas são caracterizadas pelos tipos de rochas predominantes, pelo seu processo de formação e pelo tempo geológico que surgiram, certo? Pegando um gancho, né, desse conceito, eu já vou abordar ali a estrutura geológica do Brasil, certo? Temos ali como base escudos cristalinos, aproximadamente 36% do nosso território, e as bacias sedimentares, em torno de 64% do nosso território. Eu acho que você já está se perguntando, e os dobramentos modernos? O Brasil não possui essa estrutura, né? Para a geografia, os dobramentos modernos estão relacionados a montanhas. Então, no Brasil não temos montanhas. Por quê? As montanhas, para a geografia, ela é criada a partir do choque de placas, né, acima ali de 3.000 metros, aí se considera montanhas, ok? Então, o Brasil só é formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Não podíamos deixar de falar sobre tipos de relevo, né? A gente sabe que a gente estuda lá desde o sexto ano, né? São conceitos básicos, mas vamos lá relembrar um pouquinho, né? Para o Enem, esse contexto aí. Então, temos as planícies, né? São mais fácil de entender, ali de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. Temos o planalto, terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Então, vocês devem entender o seguinte: chapadas, escarpas e planaltos estão relacionados ali no mesmo conceito, ok? São variações. Então, por exemplo, chapadas, formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior, ok? Escarpas, encosta íngreme de um penhasco que geralmente surgem nas bordas das planícies, dos planaltos, desculpa. Então, veja como estão interligados esses conceitos a esses tipos de relevo, beleza? Montanha são as maiores altitudes, né? A gente sabe disso. Como eu disse, para a geografia, surge ali no choque de placas, ok? No movimento convergente das placas. Temos aí como maior exemplo, mais conhecida, né? O Everest, acima de 8.000 metros, certo? Lembrando que para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia ou cordilheira, certo? Então temos a Cordilheira do Himalaia, contra o Everest, temos a Cordilheira dos Andes, aqui na América, certo? São exemplos aí para a gente frisar esse contexto. E as depressões, né, são áreas mais baixas do que a vizinhança ali, né? Ou seja, ao seu redor. Nós temos como destaque o Mar Morto,
né, como a maior depressão do mundo. E nós temos dois tipos: depressões absolutas, que está abaixo do nível do mar, e depressões relativas, que está acima do nível do mar. Ok? Muito simples de entender, tipos de relevo. Um processo que ajuda na formação dos relevos, a moldar o relevo, é o intemperismo. O intemperismo, que é o desgaste natural das rochas, certo? O intemperismo envolve alterações físicas, químicas e também biológicas a que estão sujeitas rochas na superfície da Terra, certo? E aí nós temos três tipos básicos, ok? O intemperismo químico, provocado por transformações químicas dos minerais que compõem a rocha, né? Seu principal agente é a água, então a água, juntamente com os sais minerais da rocha, provocam a reação e aí a fragmentação dela, ok? Tem o intemperismo físico, que decorre de processos que desagregam a rocha, sem que haja alteração química dos minerais constituintes. Os principais agentes são o vento, as variações de temperatura, o congelamento de água e a cristalização de sais. Temos também o intemperismo biológico, relacionado ali à atividade de seres vivos, como a ação de bactérias que decompõem materiais orgânicos, né? Por exemplo, os musgos. Os musgos liberam ácidos que ajudam ali na fragmentação da rocha. Quando falamos em intemperismo biológico, alguns estudos colocam ali os seres humanos também, né, nesse contexto, porque o homem, quando constrói rodovias, viadutos, pontes e exploram minérios, ele acaba provocando também o intemperismo, ok? Aí nós temos um tipo de intemperismo físico, certo? Relacionado ao congelamento da água. Então, imagina a situação ali, chove, a água infiltra nas brechas da rocha, vem um período aí mais frio, essa água congela, obviamente se congela, expande, né? E aí quando esse gelo derrete, ele provoca ali a quebra, né? Porque a partir do momento que ele expande, ele quebra, né, a rocha, e quando ele derrete, vai ficar as fissuras, né? Vai ficar as quebras, né? Por exemplo, aí nessa rocha. Observe aí como ela foi fragmentada pelo congelamento da água, ok? Temos também aí um temperismo físico em relação à ação dos ventos, né? Um exemplo que é muito comum no centro-oeste, onde tem ventos muito fortes, e aí você deve entender que também chamada de erosão eólica, não intemperismo pela ação dos ventos, é ocasionada pela colisão dos ventos em rochas expostas. Essas massas de ar comumente carregam outros detritos que se chocam com as rochas e causam remoção de sedimentos, ok? Então, são alguns tipos aí bem interessantes de intemperismo. Então, hoje vimos estruturas geológicas, certo? Ou seja, nós temos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vimos alguns tipos de relevo, nossos principais tipos de relevo: planície, planalto, depressões e montanhas. E agora falamos um pouquinho sobre o intemperismo, ok? Então, é uma aula bem simples, fácil de entender, né? Nosso objetivo é não estender muito mesmo, certo? E depois a gente vai tirar todas as dúvidas no chat, né? Utilizando o Google Sala de Aula, e também vamos deixar alguns exercícios no AVA, certo? Na plataforma do SAI, ok? Então a gente ainda vai conversar bastante sobre, beleza? E até a próxima, espero que tenham gostado. Valeu, galera!